Estamos vivendo dias que não são muito fáceis, mas o Senhor tem declarado lá, né? No mundo tereis aflições. E são aflições que a gente vai vivendo aí no contexto do mundo. Essa problemática política, essa situação de movimento dos mares ter atingido muitas cidades aí, Brasil e mundo, fogo nas matas, poluição terrível nas grandes metrópoles, a violência crescente de uma maneira terrível, pai matando filho, filho matando pai, mãe matando filhos. E essa pandemia, essa enfermidade que assolou o mundo todo aí, mortandade, fome, pestes, que coisa terrível nós estamos enfrentando nesse mundo que estamos. Bem, não é para ficarmos também em uma situação de estarmos acomodados, porque nós somos servos do Deus vivo. Nós nascemos de novo, Jesus nos deu uma nova vida, e o Senhor Jesus, Ele disse mesmo, claramente: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. E nós temos aprendido ainda na palavra de Deus, que o mundo está nas mãos do maligno, e pior ainda, a palavra declara de uma maneira usando letra minúscula, que o Deus deste século cega o entendimento para que não creiam no que? Não creiam na verdade. É por isso que esse mundo está vivendo situações horríveis, situações terríveis, estão vivendo um momento de depressão terrível. É interessante que, eu não sei quem é o autor da carta aos Hebreus, eu já desafiei uma porção de críticos bíblicos, críticos na história, já perguntei aí para todos os professores que eu conheço, e não temos nenhuma definição de quem escreveu. Mas quem escreveu essa carta, movido pelo poder de Deus, movido pelo Espírito Santo, chama nossa atenção de uma maneira tremenda para que não estejamos acomodados no mundo em que estamos vivendo. Naquele contexto em que foi escrita essa carta, anos 68, 70 do nascimento de Jesus Cristo, as pessoas estavam acomodando-se na condição de o mundo estar vivenciando aflição terrível. E é interessante que o escritor desta carta, que eu não sei quem é, eu desafio alguém a dizer, não dá para dizer, nós não sabemos, e Deus já declarou, deixou desta maneira, para que a gente não se preocupe com o autor dessa carta, mas ele declara, no capítulo 10, do 19 até o 25, um apelo, e é um apelo muito forte mesmo, e é um apelo para a firmeza na fé, a firmeza na esperança e a firmeza no amor que produz obras dignas de pessoa transformada. Então, eu estou abrindo aqui e vamos abrindo a carta aos Hebreus. Dá uma olhadinha aí a partir do versículo 18. A partir do versículo 18. Olha só o que o texto está dizendo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque
fiel é o que prometeu. Até aí inicialmente. Irmãos amados, a expressão de fé, eu tenho vários privilégios por ser crente em Jesus Cristo, eu tenho vários privilégios tendo a certeza da salvação, e você deve ter também esses privilégios. Se você tem certeza da sua salvação, você já está revestido por Deus com privilégios, e o maior privilégio que eu tenho, tendo certeza de salvação, é uma fé firme, é uma fé inabalável nas promessas do Senhor. Que privilégio maravilhoso para nós! E então, a minha atenção está firmada nessa carta, aí nesse capítulo 10, a partir do versículo 18, fazendo um apelo para mim, para eu permanecer mais firme na fé, porque é um privilégio que Deus nos tem dado, irmãos. E é interessante que pela graça sois salvos por meio da fé. É por meio dessa fé que eu fui salvo, é por meio dessa fé que você foi salvo, porque pela fé eu criei na palavra proclamada, palavra de salvação. Eu creio que Jesus é o único e suficiente Salvador, eu creio que Ele morreu em meu lugar, eu creio que Ele pagou o preço por meu pecado, e isso tem acontecido na vida de milhares, de milhões de pessoas, e deve ter acontecido na tua vida também. Se não aconteceu, precisa acontecer. Fé, pela fé depositada na palavra que foi ministrada a mim e a vocês, tomando posse pela fé da graça salvadora em Jesus Cristo, nós temos certeza de salvação. Então nós precisamos crescer nessa fé, essa condição de permanecer firmados nessa fé, sabendo que fé é crer no incrível, é ver o invisível, é receber o impossível, é sentir a presença de Deus operante na nossa vida e saber que o Senhor Deus tem a mão sobre nós, cuidando, amparando-nos, como que carregando-nos, dando-nos o sustento a cada instante, não faltando nada para a nossa vida espiritual e também material. Deus supre tudo e a nossa fé nos leva a sentirmos isso. Mas como eu disse na introdução, nós passamos por aflições. E então está implícito nesse texto que temos lido uma chamada muito forte, um apelo: paciência na esperança. Paciência na esperança. A minha esperança, e é mais do que esperança, porque eu tenho certeza do que vou receber, e eu tenho certeza que você vai receber também, é a condição de estar na presença de Deus na eternidade. E agora nós estamos vivendo em meio a uma situação em que as pessoas vivem uma crise de todas as formas, e há uma pressão, há uma opressão, há perseguição, há situações que conturbam a nossa condição de vida, e muitos estão ficando aí pelo caminho apavorados, e vão perdendo a paciência, e aí perdem a condição de a fé estar crescente, e aí ficam duvidando, porque eles perderam a condição de estarem na esperança, firmada no poder salvífico de Jesus. Estão só numa condição de se der, deu, se der, se não der, não deu. Nós temos que ter nossa fé firme, e nós temos que ter nossa esperança numa condição de pacienciosamente irmos caminhando no mundo que estamos caminhando até atingirmos a estatura de varões perfeitos, pessoas perfeitas, quando estivermos na presença de Deus. Aleluia! Porque Deus tem nos dado esta condição. A terceira parte que eu quero destacar, que está implícita aí nesse texto, é o amor. Há um apelo para o amor. Eu lembro sempre de 1 João 4,8. 1 João 4,8 é maravilhoso, e ele faz uma declaração tremenda: aquele que não ama não conhece a Deus,
não conhece a Deus, não conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. É lindo, irmãos. Se você ainda não sabe o que é amar, é porque não conhece a Deus. Mas se você, pela fé, recebeu Jesus e pacientemente está firmado na esperança, você está sentindo o amor de Deus. É um privilégio que você tem. O amor de Deus está envolvendo a tua vida. A graça de Deus, ela é maravilhosa. A cada instante o Senhor derrama as misericórdias dele no teu viver, e você sente o amor de Deus. E esse amor de Deus precisa ser firme na tua vida, e você também ministrado pelo amor de Deus que está implícito no teu viver, você também haverá de deixar resplandecer através do teu falar, através do teu sorrir, através do teu olhar, através da atitude com a tua mão, através dos teus pés por onde for, através da tua condição de cuidado para com as pessoas. Você precisa deixar transparecer esse privilégio do Senhor, amando ao seu próximo como você ama-se a si mesmo, porque você ama a Deus acima de todas as coisas. Aleluia! Isso é muito bom, irmãos, é importante para a nossa vida. 3 situações são colocadas aqui nesse ponto. Primeiro, a nossa fé. Segundo, a esperança. Terceiro, o amor. O amor. Esse amor, ele é o que recebemos de Deus para conosco, é o que de nós vai ser para cada pessoa e em cada situação que estamos vivendo. Eu quero também destacar lá no versículo 22, cheguemos-nos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, e coração purificado da má consciência, e corpo lavado com água limpa. Esse texto é lindo. Irmãos, vocês têm privilégios. Os privilégios de Deus, porque você, crendo em Jesus, está salvo, estão na tua vida. E então, nós precisamos estar nos achegando ao Senhor Deus. E eu anotei aqui, eu preciso ter certeza de fé, eu preciso ter fé crescente. Meu irmão, você precisa ter um coração puro, limpo, purificado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E se a gente peca, e nós pecamos, porque somos falíveis, somos fracos, precisamos reconhecer nosso pecado, e então nós precisamos nos arrepender, porque sem arrependimento, diz a palavra, não há remissão de pecados. E então, arrependidos, confessando ao Senhor Deus, temos um advogado diante do Pai, e esse advogado é o Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. E então, nessa palavra de destaque, chamada de apelo, para termos firmeza na fé, firmeza na nossa esperança, firmeza em amor, nós teremos uma condição de amor verdadeiro, nós teremos então uma condição de coração purificado, limpo de todo o pecado. E nessa condição eu quero destacar uma posição colocada nesse versículo 22, que essa condição, ela advém de dentro para fora, mas ela precisa estar também emanando de nós, essa condição de nós para todos os com quem convivemos. Então, a pureza de coração de dentro para fora, é de Deus para nós, é que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, que temos um advogado diante do Pai, que é o Senhor Jesus Cristo, e que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E a segunda situação é que de coração limpo, lavado, purificado, em água fluindo do poder do Senhor, vindo para nós como algo tremendo, maravilhoso,
possa fluir de nós para as pessoas que estão ao nosso redor. E então nós teremos a condição de um coração verdadeiro para com as pessoas. Nós teremos a condição de demonstrarmos pureza de coração. Nós teremos a condição de demonstrarmos que estamos limpos, porque buscamos uma vida de santificação, buscamos uma vida de confissão de nossos pecados, buscamos uma vida de estarmos lavados dia após dia, instante após instante, no sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Irmão, não se engane. Nascemos de novo, temos nossos pecados purificados, o sangue de Jesus já purificou nossos pecados, mas ainda vivemos em um corpo que está propenso para pecar. E o próprio apóstolo Paulo, ele declara: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, em Jesus somos purificados cada instante, e é por isso que podemos viver com fé, firmados na esperança, vivenciando o amor de Deus e evidenciando o amor de Deus através do nosso viver diário. Irmãos, esse texto ele segue, e eu vou chegando à conclusão, indo até o versículo 25, e ele declara: retenhamos firmes a convicção da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Não abra mão da sua crença fundamentada no sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, na tua certeza de salvação. Não abra mão da fé, não abra mão da esperança, não abra mão do amor. E ele ainda vai declarando: não deixem, aqui na minha tradução declara, não deixando a nossa congregação, não deixe o corpo de Cristo, não deixe a reunião dos salvos, não deixe o povo chamado pelo nome de Deus, não deixe para trás a comunhão com os irmãos. E o texto ainda vai declarando, como é costume de alguns acham que podem deixar o corpo de Cristo, alguns acham que podem deixar a congregação, alguns até declaram: o que essa igreja tem para me oferecer? E a pergunta é essa: o que você tem? O que você tem para oferecer a Deus com sua vida na igreja, no corpo de Cristo? O que você tem para oferecer? Não é o que você vai receber, você já recebeu. Você já está enriquecido com os privilégios, você já tem fé, você já tem perseverança na esperança, você já tem amor de Deus na tua vida, você já é operado pelo Espírito Santo, trabalhado pelo Espírito Santo a cada instante. O Espírito Santo age através de você. Você é que tem que ser útil na obra do Senhor, não arredando o pé do corpo de Cristo, não deixando o grande desafio que Deus tem colocado para ser realizado através de você, na tua operosidade, no teu trabalho, junto aos irmãos com os quais você precisa ter comunhão. O corpo de Cristo é a igreja operante, é a igreja militante, é a igreja que está agora atuando no contexto do mundo. Você é parte integrante do corpo de Cristo, você precisa estar firmado, não arredando o pé. Se não fosse importante, não estaria aqui na palavra de Deus, nesse versículo, dentro desse aspecto que é um apelo à perseverança. Nós temos privilégios, mas nós temos a obrigação de estarmos sendo úteis na obra do Senhor. Finalmente, concluindo esta palavra, ele declara: antes, na segunda parte do versículo 25, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Eu tenho todos os privilégios, eu tenho a obrigação de estar em comunhão no corpo de Cristo, e você também.
E eu tenho uma obrigação, e você tem uma obrigação, que eu declaro ser um privilégio, junto com uma obrigação, de ser instrumento de Deus para a edificação das pessoas que estão ao redor. Você tem um privilégio e você tem uma obrigação, diante de tanto que Deus tem feito na tua vida, de ser conselheiro dos irmãos em Cristo, de ser aquele que apoia, de ser aquele que exorta, de ser aquele que ama e, se for preciso, sofre junto e carrega junto as aflições do irmão em Cristo. Você tem o privilégio de não ser rancoroso, de não ser partidário, de não ser aquele que se afasta por meras situações pessoais. Você tem o privilégio de ter comunhão, de ter ação que o Senhor faz através de você no mover do Espírito, para ser exemplo de vida, para ser o bom cheiro de Cristo na vida das pessoas com quem você convive. Primeiramente, com os irmãos em Cristo, junto ao corpo de Cristo, a igreja, o povo chamado pelo nome de Deus, e depois aos que ainda não fazem parte, para que eles possam ouvir a mensagem salvadora e receberem Jesus como Salvador. Por isso que Jesus disse: vão por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura, ensina o que eu tenho ensinado vocês, foi o que Jesus quis dizer, e então eles serão salvos, irmãos. E aí a ordem de Jesus é: batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles estarão também batizados em Jesus, mergulhados em Jesus. Eles também estarão purificados por dentro e por fora, e sendo instrumentos do Senhor. E você, como servo de Deus, usado, aleluia por isso, para fazer na vida de pessoas que ainda não têm Jesus, com que elas possam também serem usadas por Deus, nascidas de novo em Jesus, e também proclamadores dessa mensagem de salvação. Que Deus nos abençoe, e que esta semana que hoje iniciou seja uma semana muito especial para nós, com a bênção do Senhor. Que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, o consolo do Espírito Santo esteja com todos nós e com o povo de Deus sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém. Aleluia. Deus seja louvado.